Olá, tudo bem, Nóbrega? Seja bem-vindo. Vanessa, tudo bem, Vanessa? Que bom ter você aqui com a gente. Oi, Lucas. Oi, Georgia, Aniane, Denis Sandro Pereira, Anitta. Pessoal, vocês falam de onde? Conta pra mim. Hoje a nossa live é super interessante, ela vai ser sobre algumas mudanças do contencioso tributário e a gente ainda tem uma surpresa para contar para vocês. Agora eu quero saber de onde que vocês falam. Rio de Janeiro, São Paulo? Coloca aqui nos comentários para mim. Olá, Eudeslane, Dandioli. Tudo bem? Ah, Florianópolis, Santa Catarina. Que bom, Denissandro. Seja bem-vindo. Porto Velho, Rondônia. Que legal. Salvador. Nossa, o Brasil todo aqui. Leti Dantas, seja bem-vinda também. Vai colocando da onde vocês são para a gente ter uma noção aqui das complexidades do contencioso tributário nas regiões de vocês. Ah, de Fortaleza, Nóbrega. Nóbrega está sempre aqui com a gente. Muito bom ter você. Já já, Tatiana e Zé vão estar ingressando. Hoje a gente tem uma surpresa importante para falar com vocês aqui também, no meio dessas novidades de contencioso. Ah, São Paulo, ótimo. Nossa, que bom! A gente tem norte, tem nordeste, tem sudeste. Estou gostando de ver. Temos sul. Estamos aqui em todos os lados do país. Espera aí, que o Zé já entrou. Deixa eu só colocá-lo aqui conosco. Gente, e quem de vocês trabalha no contencioso tributário? Ou deseja trabalhar? Para a gente começar a saber a base aí de vocês de atuação. Oi, Vinícius. Oi, doutor Rony. Olá, Zé. Boa Boa noite, tudo noite, bem? minha amiga. Como vai? Tudo bem? Boa noite a todos, pessoal. Obrigado aí pela presença. Tudo jóia. Tava falando aqui, a gente está com o país inteiro aqui. Tem gente de Ótimo. Porto Velho, tem gente de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Ceará, de Fortaleza, Salvador. Temos gente de tudo quanto é canto aqui. E eu estava Brasil. perguntando para o pessoal se eles trabalham com contencioso tributário. Quem aqui trabalha direto com contencioso, está mais na parte consultiva, para a gente ter uma noção à medida que a gente for trabalhando aqui na live. É Espera verdade. aí que a Tati já entrou também. Oi, Leonardo, oi, Lidiane, Yasmin, Souza. Oi, Tati, tudo bem, querida? Oi, olá Mila, oi Zé, Boa tudo bem, noite, minha gente? amiga. Boa Tudo bem? noite a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Estamos muito contentes de estar com vocês. Hoje a nossa live promete, né? Não é? E não, Tati, eu estava comentando aqui que a gente está com gente de tudo quanto é lugar do país. A gente Ah, tem. é? Temos do norte de Rondônia, temos pessoal do Nordeste, Bahia, Ceará, Ah, meu temos Deus. pessoal do Sul, Santa Catarina, temos o pessoal de São Paulo, então temos gente de tudo quanto é lugar. Ah, eu vou aproveitar então para fazer uma observação assim. Pelo menos na minha experiência de docência, eu sempre fui muito partidária da aula presencial, porque eu gosto, né, daquela interação e tal, de estar perto, de sentir ali no perispírito da galera que eles estão acompanhando o assunto, se empolgando. Assim, o presencial ele tem essa maravilhosidade, mas nada abate a internet pelo seu alcance. É E eu verdade. acho que é esse aspecto que me faz tão apaixonada pelo que a gente faz aqui no Tributário em Jogo, Mila. É a gente alcançar tanta gente que experimenta tantas realidades tributárias distintas no nosso enorme país, né? Com uma legislação tão complexa. E, sobretudo, né, quando a gente está falando em relação a impostos, tributos em geral, que são administrados pelos estados e municípios. É muito interessante a gente ter os aportes de vocês que estão aí em outro lugar que não o nosso, né? E que não a nossa realidade. Isso é imbatível. Muito obrigada Sem por estar aí. dúvida. Sem dúvida. E outra coisa, Tati, eu estava perguntando para o pessoal, porque como a gente vai falar de mudanças do contencioso tributário, até para a gente entender, né, quem são as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, eu pedi para eles irem mencionando quem atua com contencioso tributário e quem não atua. Agora, antes da gente, vocês já vão respondendo, vocês sabem que a gente vai vendo aqui o que está passando, tá?
Mas já vou responder a pergunta da Yasmin. Sim, Yasmin, a anuidade da OAB é um tributo, contribuição para a categoria profissional, ok? Sim, sim. A Mari Souza está falando aqui que ela trabalha com contencioso tributário, que é ótimo. Bom saber, Mari. Quem mais? Uma observação, gente. Vocês que são do consultivo, também cheguem junto, fiquem aí, porque estar ali a par de todas as controvérsias do contencioso também dá luzes interessantes para a gente manejar o consultivo de forma prudente, estratégica e informativa, verdadeiramente informativa. Não, isso é essencial, né, pessoal? Às vezes as pessoas acham, eu trabalho só com contencioso, então eu tenho que saber de contencioso. Quem é do consultivo não sabe. Essa semana mesmo, o consultivo ligou para mim para tirar uma dúvida com relação a uma questão contratual que poderia desdobrar em contencioso. Então, galera, quem trabalha com consultivo também precisa ter essa visão geral. É uma coisa retroalimentativa, né, Mila? O tempo todo. Temos aqui o pessoal de Uberlândia, Hernandes entrando. Hernandes, seja bem-vindo. Galera, bom, estou vendo aqui que algumas pessoas trabalham com contencioso. Quem não trabalha, não tenha vergonha de colocar aqui, sem problema. A live de hoje, ela tem por objetivo trazer algumas questões importantes, tá? A gente está vivendo no contexto atual, primeiro, né? Já precisa saber, quem acha que o contencioso... Anne já falou que não trabalha com contencioso, joia. Olha só, gente, contencioso tributário hoje está em torno de 5,4 trilhões de reais, dados do INSPE, envolvendo contencioso administrativo e judicial. Então, eu falei trilhões, tá? Você não ouviu errado. Que loucura, né? É um valor absurdo, 75% do PIB, tá? Então, é um valor, assim, bem relevante. Por causa disso, o pessoal sentou e falou, gente, temos um problema. Não é só a reforma tributária, que todo mundo sempre fala. Desde que eu entrei na faculdade há 20 anos atrás, o pessoal dizia que ia ter reforma tributária e até agora a reforma, né, não existiu da forma completa. Mas, além da reforma tributária, o povo está falando que tem que ter reforma no processo, né, meninos? E aí, Com o que certeza. tem de reforma no processo? Mila, eu tô vendo aqui que a Yasmin falou que ainda é estudante. Eu queria observar que somos todos. No direito tributário, somos todos. Eternamente. E seremos até o último suspiro, né, minhas amigas? Exatamente. Puxando o gancho da sua pergunta, eu acho que antes da gente entrar nas medidas, nas alterações que estão sendo propostas, nas alterações que a gente está vislumbrando no momento presente de uma forma mais objetiva, uma coisa que é interessante a gente observar, galera, é que qual é o acervo normativo que a gente tem que disciplina processo em matéria tributária, né? A gente tem o CPC, Código de Processo Civil, que se aplica em larga medida, e nós temos disposições que estão no CTN e disposições que estão na LEF, que são legislações, antigas. O que isso quer? E quando eu digo antiga, qual é o ponto crucial? São normas que foram produzidas em um momento predecessor à promulgação da nossa Constituição. E como a gente sabe, quando a gente estuda lá na faculdade, a relação piramidal, né, de validação das normas num sistema em que nós temos a supremacia da Constituição, é a Constituição que dá parâmetro de validade para tudo que vem abaixo. Para as leis, para as normas infraconstitucionais, para as normas infralegais, tudo se alimenta dos paradigmas constitucionais. E aí, se a gente tem uma lei que foi produzida, teve o seu texto escrito sob um arcabouço principiológico antigo, o que a gente faz com isso? Foi superada? Não, porque o Supremo ele dá por recepcionada essa legislação, né? Só que isso traz para a gente um ônus de interpretação, né, mais qualificado, que a gente tem que ler aquele texto que foi produzido num outro contexto à luz do contexto atual. Isso pode resolver muita coisa, mas a verdade é que muito daquele texto foi produzido num contexto tão diferente que é difícil trazer isso para atender a realidade de hoje. E a gente tem vivenciado uma realidade muito dinâmica e que tem trabalhado com uma dimensão econômica muito maior do que o problema que a gente tinha antes.
esses valores que estão correndo no judiciário não é nem próximo do que havia naquela época. Então, hoje, os desafios do contencioso são muito maiores. A eficiência, além de ser um paradigma constitucional com a Constituição de 88, é um desafio enorme. E aí, Mila, nesse contexto, você acha que as proposições que estão sendo veiculadas, elas vêm para o bem ou vêm para o mal? Acho que não tem muito como vir para o mal, né? Nossa, está precisando essa pergunta é tensa. A gente precisa realmente de uma mudança. E, de fato, aliás, aqui, boa noite, Tauan, nosso aluno, queridíssimo aqui presente. Na verdade, a gente precisa realmente de uma reforma. E essa reforma vem em boa hora. Existe um espírito que eu vejo de consensualidade muito forte na lógica dessa reforma, né? E também a abertura de outros espaços onde a gente pode discutir o contencioso tributário. Ou seja, não basta e não precisa apenas eu me limitar ao âmbito administrativo ou ao âmbito judicial. Essa reforma está trazendo a mediação e a arbitragem como possibilidades reais dentro do direito tributário, o que é bastante interessante. E só um complemento. A gente não precisa estar falando apenas das relações processuais em que a lide per se. A gente pode estar falando em processo um pouco mais lato sensu e colocar nesse contexto, por exemplo, os procedimentos de consulta, que são tão úteis para um período como o nosso, né, em que a economia está tão louca no sentido de, né, tão dinâmica, com materialidade que ninguém entende exatamente o que é, a revolução da internet, que agora já não é nem mais a revolução da internet, agora é a realidade do metaverso. Tantas coisas cuja natureza jurídica é meio sui generis e a gente fica naquela coisa de quebrar cabeça. Qual é a natureza disso aqui? Qual é a natureza daquilo? Essa operação, será que atrai essa incidência? Será que não atrai? A consulta nesses pontos, nesse contexto que a gente vive, ela cumpre um papel tão importante e acho que é interessante a gente sempre lembrar que nesse contexto de relação fisco-contribuinte, relação processual dialógica, né, nós também podemos remeter a esse contexto. Não tenho dúvida. Acho que a promoção desses 10 projetos de lei, tá, foi no sentido de justamente fazer um overview geral em relação a elementos, tá, seja do processo administrativo, seja do processo judicial, e aí mais especificamente da execução fiscal, seja do processo de consulta, com o objetivo de realizar alguns institutos. Porque a consulta, ao fim e ao cabo, ela foi, de fato, deixada de lado, primeiro pela demora, né? Se demora demais em responder. Então, eu faço uma consulta hoje, daqui a 2 anos eu tenho a resposta. Bom, daqui a 2 anos o mundo já acabou. A empresa já fechou, o país entrou em guerra, a Micaela está em guerra no início desse ano. Pois é, tudo acontece, né? As pessoas somem. Então, assim, não adianta, não tem como a gente ter uma resposta da administração pública que demore tanto tempo. Inclusive, um dos dados que eu acho muito inteligente nesse processo que está sendo conduzido de licitação do contencioso tem que ver com, primeiro, a análise da situação posta. Ou seja, o próprio INSPE trouxe informações importantes. A primeira delas, não existe uma uniformidade, uma orientação administrativa para que os auditores fiscais possam aplicar as normas. Com isso, você vê tamanho disparado entre um auditor pensar de uma forma lavrar um alto, o outro não lavrar alto, o outro lavrar de outra forma diferente. Então, assim, isso gera uma insegurança muito grande. Um outro ponto é o contribuinte, muitas vezes, ele tem dúvidas com relação a como se aplica a norma, ele não tem uma manifestação da administração. Então, será que a consulta não poderia ser um meio para resolver esse problema previamente, ao invés de gerar tanto litígio, né? Outra questão, os repetitivos e a repercussão geral, que hoje não vinculam a administração. Será que não tem como a gente utilizar isso de uma forma que possa vincular a administração e a gente resolver o problema de uma forma global, né? Uma outra questão que a gente vê também, bem comum, a própria inobícia. O meu áudio está ruim, gente? Tá cortando um pouquinho, mas eu tô entendendo tudo, assim. Será que talvez não é... Parece que está dando um retornozinho. Não é esse um retornozinho? Tá tendo pra retorno? mim só tá dando um cortezinho, mas... Tá. Me digam aqui se tá funcionando, se não mudo minha internet, tá? Eu tô entendendo tudo.
Tá entendendo Da tudo? mesma forma, da mesma forma. Eles estão dizendo que É está tendo uma bastante que tá falando. interferência e está com um pouquinho de retorno. A Mari É, Souza é como se vou tivesse um outro pegar. aparelho, como se você tivesse dois celulares, e aí você fala e está voltando o áudio dele com você. Tá, um segundo. Mundo Acho que tributário foi. todo é triviado. Não, ele não Dizendo, Não, tá separou. melhor. Foi? A Anne colocou. Foi. Tá ótimo aqui. Então tá, A Anne beleza, gente. colocou aqui uma pergunta. Posso compartilhar aqui com... Pode? A Anne colocou uma pergunta aqui sobre arbitragem. Mas a arbitragem restringe a um grupo de empresas? Como é que funciona em outros países? Olha, Anne, tem uma galera que faz tese de doutorado sobre arbitragem tributária, então acho que exaurir os outros países vai ser difícil aqui, até mesmo porque é algo que tem várias particularidades de um sistema para outro, então não vou nem ousar entrar nesse aspecto. Mas aí é que tá, né? De um sistema para outro, algumas particularidades podem surgir. E essas particularidades podem impactar na arbitragem ser uma via muito restritiva a só um segmento ou não. Só que mesmo que seja restrito, porque, digamos, é muito caro o acesso, isso já é interessante em uma perspectiva ao menos, que é abrir espaço, né, no judiciário, na via tradicional, digamos assim. Isso já, quando você abre um caminho novo, ainda que para esse caminho novo só alguns tenham a chave, pelo menos a via tradicional já fica mais livre. Isso seria interessante. É lógico que não é o único input que a gente tem que considerar, tem vários aspectos que precisam ser ponderados, não só para chegar a uma conclusão se a arbitragem é admissível ou não, é interessante ou não, mas qual é o desenho de arbitragem que a gente deseja e que é interessante para o nosso sistema. Isso é um ponto importante, né? Como desenhar. Até mesmo porque um dos pontos mais sensíveis da arbitragem é a seleção dos árbitros, né? Quem vai estar lá? Quem será essa pessoa que definirá os caminhos dos litígios tributários? Esse é um ponto interessante. Mas esse é um tema vastíssimo, inclusive, se for interesse de vocês, falem aqui. Quem é interessado em arbitragem tributária, que a gente arruma aí uma live sobre, convidamos alguém que tenha feito uma pesquisa a respeito no direito comparado. Eu já até penso em alguns nomes. Não, com certeza. E outra, a grande vantagem da arbitragem, se eu me perguntar, é a especialidade de quem vai julgar. É uma pessoa que vai conhecer o assunto. E esse é um dos problemas É verdade. muito grande com relação às lides tributárias. Porque você pega o generalista, é natural, né? Não tem condições dele saber tudo em profundidade, e isso realmente gera uma complexidade nos julgamentos, né? Agora, eu adorei o Daniel, estava metendo mal no auditor fiscal. Não, na verdade, eu estava dizendo o seguinte, que o INSPER, ele justamente mencionou que essa falta de uniformidade no âmbito da administração, ela gera complexidades. E olha, não é só em relação à falta de uniformidade na administração, não, galera. A própria falta de uniformidade no Poder Judiciário com relação à observância dos temas repetitivos, de repercussão geral. Quantos e quantos juízes a gente vê que não aplicam? Às vezes, um tema que foi definido em repetitivo, em repercussão geral. E isso também foi pego por eles, ou seja, mais uma das causas dessa grande complexidade tributária que nós temos hoje em termos de contencioso. Porque não é só a complexidade do volume de leis, não é só a complexidade advinda do tema, que muitas vezes é extremamente técnico, mas também você tem um volume de fixações de entendimento, de releituras daquilo que está na norma, que muitas vezes uma pessoa que não atua na área não vai ter condições de trazer. Então, isso é bem natural acontecer, né? E é isso que faz com que o contencioso tenha as suas peculiaridades. Oi, Cássio, doutor. Desculpa, caí aqui por alguma razão misteriosa, mas é isso. Às vezes dá esses negócios, né? Isso é um ponto interessante, né? De falar da especialidade, especialmente à luz da arbitragem, porque a arbitragem será uma opção, né? E aí, se essa opção conduz a árbitros hiper especializados,
e o caminho tradicional não, esse é um ponto anti-isonômico que deve ser ponderado, assim. Não que elimine a arbitragem como um caminho, porque eu sou muito favorável à abertura desses caminhos alternativos, né? Isso traz algo que o nosso sistema precisa muito, que é eficiência, né? E um atendimento mais são e eloquente, né? Das questões que efetivamente são postas. Mas talvez isso seja também um ponto inicial, um passo para demonstrar como que nós precisamos de mais técnica na lida com algumas questões tributárias, principalmente quando os debates são mais fáticos do que de interpretação do direito. Eu não sei como é que é a experiência de vocês em casos assim, mas assim, o que eu já vi é que várias questões, pelo menos em algumas discussões, eu já vi que várias discussões que são, de fato, são tratadas como controvérsias de direito. Isso é um problema enorme. Muitas vezes, por exemplo, até negando prova pericial, né? A realização de prova pericial. E, nossa, isso é complicado. E, eventualmente, né, a gente começar a estabelecer algumas medidas que tragam mais luz sobre essas questões tributárias seria muito bom para o sistema como um todo. Total. Agora, pessoal, deixa eu só dar uma parada, que o Maurício mandou uma pergunta para mim que eu achei interessante, eu acho que vale, pode ser a dúvida de muita gente que está aqui conosco. Ele está perguntando o seguinte, olha só, a prescrição na declaração de anual com recolhimento voluntário a menor e com posterior lançamento de ofício pela Receita Federal. Quando inicia o prazo prescricional? A interrupção com o lançamento de ofício pela Receita Federal, qual o fundamento para este início com o lançamento de ofício pela Receita Federal? Maurício, você trouxe um caso aqui que eu acho divertidíssimo, né? Quando você declara, você, na verdade, muito bem usou o termo, portanto, me parece que você é uma pessoa que trabalha de tributário. Quando você declara, você não tem a necessidade de falar em prazo decadencial. A partir dali, você já constituiu o débito, sua competência pacífica do STJ, portanto, ali já poderia correr o prazo prescricional. 150, parágrafo 4º, ele trabalha em cima desse racional e quando você constitui uma declaração, você já considera o prazo prescricional. Então, é da declaração que vai se considerar correndo o prazo de 5 anos para que você possa cobrar via executiva. O lançamento de ofício não tem nada a ver com isso, porque o lançamento de ofício está constituindo a parte que você não declarou, não é? Então, a partir do lançamento de ofício, você vai ter um outro prazo prescricional que vai ser cobrado em relação à constituição desse débito, ok? Então, você tem que marcar os dois fatos de forma distinta. Alguém quer complementar, gente, alguma coisa? Não, perfeito. Acho que foi certeira. E se tiver o lançamento de ofício, em regra, haverá a possibilidade também de impugnação administrativa, de se percorrer. Ainda tem isso, né? Você pode seguir a via administrativa. A via administrativa com suspensão da prescrição e vida que segue alegremente. Agora, gente, vamos voltar para um ponto que eu acho interessante aqui. A gente está falando da questão atinente. Alterações na lei de execuções fiscais, no processo administrativo. Uma das coisas que eu achei muito interessante é que a execução fiscal ela vai permitir que você faça uma garantia prévia administrativamente. Hoje já existe essa possibilidade no federal pela própria portaria FN 33. Pode ofertar a garantia antes do próprio ajuizamento da execução fiscal no âmbito administrativo. Isso passa a virar regra. O que vocês acham dessa alternativa? Bom, eu acho que é interessante sob duas vias. Primeiro, porque mitiga riscos para o que, a depender da estratégia ou da condição de um contribuinte em comparação com o outro, é interessante. E segundo, eu acho que é interessante porque unifica, né, as possibilidades em relação ao processo, né, o contencioso em geral, não necessariamente. E aí a gente não precisa mais segmentar, né, os racionais estratégicos para o federal, para o estadual, para o municipal. Acho que isso é interessante pelo condão unificador.
fora o fato de abrir uma porta de mitigar riscos a depender da condição do contribuinte em particular. E ainda tem um aspecto prático, né, meninas? Hoje em dia, quando você não tem a possibilidade de oferta administrativa, o que você faz? Quando você precisa de certidão? Até 2015, a gente ajuizava uma cautelar. Uma cautelar para ofertar a garantia antecipadamente. Muito mais prático, de Você fato. tem que entrar com uma ação constitutiva de garantia antecipada, na qual você vai ter uma discussão terrível sobre o valor da causa. Dependendo do Estado, ele vai dizer que o valor da causa é o valor do débito. Depois, na hora em que for ajuizada a execução e essa garantia transitar para a execução, você vai ter o problema da perda de objeto, de quem deu causa à perda de objeto e de quem vai ter que pagar honorários. Ou seja, você permitir efetivamente a oferta administrativa antecipada de garantia é lindo por diversos aspectos técnicos e é maravilhoso para alguns aspectos práticos. Não, adorei essa porque realmente ainda tinha uma discussão aqui na Federal com relação à competência. Você ajuizava essa para a Federal comum, você remetido para a vara de execuções fiscais. O que não faz o menor sentido. Tinha que ser para a vara de execuções fiscais. Eu quem tem dúvida disso, meu pai? Mas, assim, vamos lá, continuando. E aí fica uma discussão inglória e absolutamente necessária. Agora, eu queria falar para vocês uma coisa, aproveitando aqui para todo mundo reunido. Gente, nós conseguimos atender aos pedidos de vocês. Vários de vocês têm entrado em contato pedindo um local para a gente poder fazer a legislação, um local para a gente poder... Então, vocês pediram, a gente conseguiu concretizar. Nós estamos hoje divulgando, e o link está na bio, o nosso site do Tributário em Jogo, que é um espaço onde todos vocês vão poder acessar artigos que a gente publica, vão poder ver os eventos que a gente está participando, vão poder ver outros eventos que o Tributário em Jogo já praticou. Também ali um local que a gente preparou com muito carinho para vocês, que é de pesquisa, onde vocês vão poder achar tudo. Tribunais administrativos, normas tributárias interessantes. Então, vocês vão poder achar, eu criar um local para você poder lá ali, poder tirar suas dúvidas. Então, leis estaduais, leis federais, tribunais administrativos, botou todos, botamos CARF. Então, assim, você tem vários sites interessantes também, o Impostômetro, vários sites que podem trazer para vocês informações interessantes para o dia a dia. Está tudo lá. E, além de tudo isso, também está os nossos cursos, tá? A gente está lançando e nas 4 horas de lançamento do site, a gente está dando 20% de desconto na aquisição dos cursos. Também estão lá, vocês vão poder ver. Existem várias opções. O cupom para você poder usar é 20% de desconto, vai estar publicando aqui. Mas a ideia é, a partir do site, vocês vão ter um contato, acompanhamento com todos nós, seja nos nossos materiais gratuitos, são vários, seja nos nossos materiais pagos, que também estão lá. Então, vão ter oportunidade. E também lá dá para vocês entrarem no nosso grupo de WhatsApp. Vai dar para vocês, se você não se inscreveu na nossa newsletter, você pode se inscrever na nossa newsletter, tá? Então, lá também tem a possibilidade. Tem a possibilidade de você participar do nosso grupo de debate, que é mensal, que é o Tributário na Mesa, que esse mês, inclusive, a gente teve um debate super legal de um livro que o Zé participou sobre tributação do Aligás. Todo mês é então, uma forma de você já estar se cadastrando lá e participar desse debate, que também é gratuito, tá joia? Então, era isso que eu queria falar para vocês, que foi a realização de um sonho. Muito. Eu acho que é um ápice, é um marco muito especial para a gente, né, Mila? Eu acho que vocês que acompanham a gente já há um tempo conseguem perceber que um dos nossos grandes propósitos aqui é emancipador. Não é ficar dando pílula de conhecimento isolado para vocês criarem uma dependência ou algo assim. A gente quer emancipar o raciocínio jurídico de vocês para debater e para refletir sobre esse nosso sistema. E muitas vezes a gente percebe que o grande problema, às vezes, que o grande empecilho é talvez nas ferramentas de pesquisa. Por isso que a Mila deu tanto destaque a essa parte do site, que a gente compilou diversos endereços eletrônicos que ajudam como veículos de pesquisa fundamentais para a gente encontrar essas
essas diversas informações que são importantes para a gente orientar a nossa prática tributária. E é com isso, né, com esse propósito emancipador, para dar veículos para vocês pesquisarem, que a gente fez esse site, e inclusive também unificando lá todos os nossos cursos, nossas aulas, que vocês podem dar uma espiada para ver qual é o conteúdo e eventualmente adquiri-los. Aproveita se forem temas dos seus interesses, que agora temos esse desconto. Nós temos também canais, né, de troca, como a Mila falou, o nosso WhatsApp e tal. E também qualquer dúvida, qualquer sugestão para o site, porque ele é um baby, né? Ele está nascendo hoje. Qualquer sugestão, a gente está aberto, né, para as sugestões de vocês. A gente gosta dessa interlocução, né, de ouvir de vocês e ter o feedback de fato de como que esse negócio está performando. Então, manda para a gente, comenta. Se for elogio, a gente também aceita elogio, porque elogio é sempre bom. Não. E é isso, gente. A gente está muito feliz mesmo, porque esse é um projeto que já está andando há um tempo. É um bebê, durou uns 9 meses, mais ou menos, tá, gente? É o maior trabalho aí, de acordo com o que vocês pediram pra gente. Então, assim, missão para vocês que estão aqui. Vocês vão lá no link da bio, né? Vão fofocar o site. Ó, o Nóbrega já está crescendo o site. Obrigada, Nóbrega, que está sempre com a gente aí. Aê, obrigada. E se para vocês já terem acesso fácil, então favorita lá do teu navegador, que aí qualquer coisa você já pode entrar. E outra, qualquer sugestão. Pô, Micaela, você podia botar o link desse site aqui, que é legal também para pesquisa. Manda pra gente, tá? Verdade. E tragam seus comentários que a gente vai amar. Agora, aproveitando, vamos voltar ao tema da live. E agora eu queria conversar com vocês sobre uma outra coisa, gente, que é execução fiscal. Obrigada, Wagner, Elizabeth. Ó, espero o comentário de vocês. Nós aqui esperamos. Ai, gente. Mas eu queria falar com vocês sobre o seguinte. Eu achei muito interessante uma deliberação que foi tomada nesse projeto de lei para execução fiscal de que você só iria liquidar a garantia financeira em segundo grau. Isso, de certa forma, já dá uma estabilização nas relações com relação à garantia financeira entregues. Mas uma coisa que eu achei incompatível com esse objetivo foi eles não conferirem o efeito suspenso automático para os embargos à execução. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês sobre a influência. Eu acho que a opinião, ela volta para essa palavra, porque ela é representativa, né, de todo o problema, é a incongruência. Porque o objetivo é você criar uma compatibilidade com a liquidação com a lógica recursal de todo o nosso sistema. Não faz sentido, de fato, esse permissivo, e se for para a gente resolver isso, por que não o permissivo também existir dentro do contexto dos embargos à execução? Então, de fato, é uma incongruência. Talvez isso ainda esteja em um bom espaço para ser observado e atendido dentro de um texto final, que possa ser aprovado, eventualmente. Acho que esse seria um ponto importante para tornar o sistema um pouco mais redondo no que diz respeito à proteção do direito dos contribuintes, na condição que eles estão ostentando ali naquela relação processual tributária. E aí, Zé, o que você acha? Eu tenho uma bronca com esse tema, porque ainda era o CPC de 73, me vem a Lei 11.382 de 2006, se não me engano, e insere o artigo 739A no CPC, dizendo o seguinte: olha, agora o embargo da execução não tem mais eficácia suspensiva, mas você também não precisa mais garantir para embargar. E aí existia essa lógica pretérita, que era uma lógica a lei de execução fiscal não trazia o regulamento completo dos efeitos do embargo da execução e se valia da lógica do CPC. E aí vieram falar comigo sobre a teoria do diálogo das fontes. Eu achei linda, até entender que estavam usando para, na verdade, me caçar o direito que antes havia. Então é o seguinte, não, você gostou num primeiro momento, né? Gostou não, achei legal pra caramba. Começaram naquela coisa do CDC com o Código Civil, quando o Código Civil fosse melhor, você tem que aplicar a lógica do Código Civil. Achei legal, chegou a cair uma lagriminha.
de alegria, mas aí converteu rápido, sabe? Qual é a minha bronca aí, meninas? Eu não vejo nenhum problema de o embargo não ter efeito suspensivo. Nenhum problema. O que eu vejo como problema é você colocar uma consequência sem causa. No CPC, você pode embargar sem garantia e o embargo não tem efeito suspensivo. Justo, linear, coerente. Perfeito. Agora, me exigir a garantia e não dar efeito suspensivo, desculpe. O STJ chegou a titubear sobre esse ponto. Primeira e segunda turma discutiram. Num determinado momento, se compreendeu que o 739A, ainda do CPC, não se aplicaria às execuções fiscais. Lamentavelmente, como costuma acontecer, em embargo de divergência, as turmas se alinharam em favor do contribuinte. Me pareceu um erro, mas um erro que depois acabou sendo validado pelo Supremo, e o erro validado pelo Supremo vira certo. Não é mais erro, é só um problema sistêmico. É o que temos que aguentar, né, gente? É o que temos que aguentar. Mas eu também acho isso, eu concordo plenamente. Você está considerando, nessa reforma da execução fiscal, se tivesse a possibilidade de garantia. Mas, obviamente, assim, essa possibilidade ela foi restrita e não consegue oferecer. Então, a gente continua internalizando aquele sistema de garantir para brigar, né? E, ao fim e ao cabo, se eu tenho que garantir para brigar, não faz o menor sentido oferecer uma garantia ela imediatamente poder ser liquidada, né? Ou seja, vamos ser lógicos. Se eu tenho que oferecer uma garantia, esses embargos efetivos até o momento grau, e aí lá eu posso dar garantia. Então, existe um racional dentro dessa área aí de negociação, né? Agora, uma questão que eu acho que é complicada e que eu acho que esse projeto de lei poderia sanar, tem que ver com aquela ajuizamento da ação anulatória que foi para uma vara fiscal e que foi antes de uma execução fiscal que vai para uma vara de execuções fiscais e que tem que ter essa ação anulatória tramitando na vara federal e a execução fiscal tramitando na vara de execuções fiscais, porque o STJ, infelizmente, não seguiu a que o Fred de Dias sugeriu, aliás, muito inteligentemente, acerca do artigo 55, acho que primeiro do CPC de 2015, no sentido fiscal. Exatamente. Eu pego a ação da vara fiscal, trago para a vara de execução fiscal, porque ela tem competência na razão da matéria. E aí, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham, né? Porque isso aí gera um desgaste grande com relação a dois juízos e tal. Qual a opinião de vocês? Eu acho que isso seria excelente para ser tratado pelo legislador, porque para ser uma construção jurisprudencial é um esforço exorbitante. Então, seria um excelente ponto para trazer mais racionalidade, mas pela via do legislador seria um melhor contexto. Mas, de fato, não faz sentido nenhum que a anulatória fique correndo em uma jurisdição, uma vara que não é aquela que está lidando com a execução, porque, no final das contas, a matéria, né, que dá substância aos dois veículos processuais é a mesmíssima coisa. Tudo bem que a anulatória ela pode trazer um determinado recorte argumentativo e lá nos embargos você pode tratar de outro recorte, mas com certeza unificando o tratamento da matéria você traria um cenário muito mais eficiente para o tratamento do litígio. Então, de fato, mas com essa observação que eu faço, acho que seria interessante vir pelo legislador para eliminar todo esse esforço que uma construção jurisprudencial demandaria. Não, perfeito. Eu concordo, Tati, mas eu acho que bom senso judicial já bastava, é o mesmo objeto. As regras naturais de conexão já deveriam ser suficientes para resolver. Mas às vezes o bom senso não é suficiente, né? A gente acha que um determinada coisa é bom senso e aí é um debate bom senso, enorme e às vezes a gente perde ainda. O que é fica complicado. Mas olha, o Hernando... Outra coisa de execução que até exemplifica isso
toda a pendenga lá de poder ou não Não debater fala de 16 parágrafos compensação inteiros, não me magoe, né? em embargos. Para mim era um racional Magoe. absolutamente natural, né? Que você não vai poder fazer compensação no processo per se, mas você vai poder debater a compensação como um argumento, né? É quando você teve um crédito que nasceu de uma compensação não homologada. Para mim parecia natural, mas todos sabemos que essa discussão acabou não muito bem no STJ. E agora, quem pode dar um fim de uma forma mais linear nisso e racional é o próprio legislador. Não, e o Supremo puseram uma O DPF. Supremo, a DPF não Eu vi, isso foi o novo capítulo da história. Mas ainda assim, acredito eu que se o legislador se meter nisso, vai ser o melhor cenário. Também Você sabe um negócio, cara? Eu tenho medo da solução legislativa. É porque eles podem só Eu já comentei com tirar a compensação, né? Se eles Não, tirarem não é nem só isso. tirar a compensação, aí seria o caos. Porque veja bem, eles podem simplesmente cortar isso. E nesse caso, principalmente, eu acho que tem alguns cortes que precisam ser resolvidos. O primeiro deles é o seguinte: tá, eu vou dar uma solução legislativa agora. Como é que fica o caboclo que embargou antes? tem que ter uma solução transitória, eu também acho. Acho que esses não. PL... Não é, de fato. A solução legislativa ela só traria paz para o futuro. Mas as situações que estão postas realmente teriam que lidar ou com as repercussões negativas desse julgado do STJ, tentando buscar esses caminhos alternativos que surgiram, né? Não, né? Porque a gente ainda está debatendo. E talvez isso crie uma situação um pouco anti-isonômica, sem uma razão. Depende. Você tem a forma que é numa atuação legislativa. Temos também uma questão. A gente pode trazer uma norma interpretativa. Pois que é a atividade do legislador, que não é muito típica, porque o legislador, no desempenho típico das suas funções, ele está inovando ou criando, né? Ele cria norma nova, ou ele extirpa do ordenamento também uma norma antiga, mas ele está sempre fazendo algo novo. E quando ele interpreta via norma interpretativa, ele está mixando, né, a atividade típica dele com a atividade do legislador, não, né? Do judiciário, que é interpretar, em última análise. Só tem uma pedra no meio do caminho. Diga. Eu já sou velho, a Tati não deve conhecer nem isso. Lei complementar 118 tentou fazer isso. Eu não sei o que é pedra no meio do caminho, porque me parece que o direito tributário, nossa prática tributária, é a gente ficar andando, tipo, naquelas trilhas, sabe? Que tem pedregulho para tudo quanto é lado. Então, uma pedra no meio do caminho... Tá mole pra gente, né, irmã? Tá mole. Mas deixa eu dizer o que me parece o problema de uma lei interpretativa neste momento. E vou trazer primeiro um exemplo que eu acho que aí vocês já vão notar. Lei Complementar 118, meninas, de 2005. Ela pretendeu... Eu sabia. Já manjaram, né? Não é possível, segundo o próprio Supremo e o STJ, não pode haver uma lei interpretativa que vise a superar a posição do exegeta constitucional da norma. É possível uma lei interpretativa antes do Supremo e do STJ decidir algo. Apoia? Não. Lei Complementar 118 tentou fazer isso na tese do 5+5 e da axioma. Verdade. Qual é a diferença? Neste caso da Lei Complementar 118, ela estava querendo superar 10 anos de jurisprudência da STJ. No caso desta lei, na verdade, essa decisão foi tomada esse ano. É verdade. 21. E outra, 2021. Tem pouco tempo. Tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo, não é tão claro assim, até porque o STJ ele abriu mão dos embargos de divergência, ele, na verdade, não fixou o entendimento de forma vinculante. E só não entendeu que havia divergência, né? Exatamente. Então, a malandragem desse caso... Questionável. Mas, meninas, eu odeio jogar bumerangue, porque geralmente volta na minha nuca. No caso da Lei Complementar 118 era igualzinho, nem tinha ainda feito vinculante. Não tinha feito vinculante, não, mas o problema era o tempo.
Ali, na O verdade, tempo, me lembro do café. prática. O tempo, me lembro do café. Entendeu? Aí dá para você dizer, olha, na verdade você está querendo legislativamente corrigir o entendimento jurisprudencial. Aqui, nesse caso, você não tinha o entendimento jurisprudencial, até porque o precedente que eles citaram do Fux não tem nada a ver com o que foi citado agora. Então, assim, existem várias brechas nessa discussão que não tinha na Lei Complementar 118. Agora, Que torna mais particular. vou piorar só mais uma coisa, tá? Vejam, o STJ sempre falou que existe uma litispendência entre ação somatória e desembarque, tá? Quando eles versam sobre o mesmo assunto. Aí, veja, eu não teria, como pelo princípio até de validade de normas e tal, eu poderia recepcionar os embargos de execução como uma história. Sim, para mim faz todo sentido. Porque não faz sentido você ter uma fungibilidade unilateral, né? A fungibilidade serve para os dois lados. Exatamente. Então, acho que a própria jurisprudência do STJ permite que você tenha essa possibilidade de adotar os embargos de execução como sendo uma ação anulatória para aproveitar pelo princípio da economicidade, etc. Até porque os embargos eles têm um requisito mais gravoso que a ação anulatória, que é a garantia prévia do juízo. Né? Prazo para julgamento, prazo de 30 dias da garantia. Exatamente. Então, acho que é uma chance, mas assim, ainda isso não está previsto, tá, pessoal? Não está Estamos cobrando. isso é só uma... A gente morre de novo no bom senso. A fungibilidade morre de novo no bom senso. É lamentável. Eu tenho alguns casos que eu consegui, foi declarada a fungibilidade, a União está mordendo as orelhas, recorrendo. E outros casos em que simplesmente não tem fungibilidade aqui não, bonitão. Vai tentar outra coisa. Não eu acho que a fungibilidade é o mínimo, porque quando considera a jurisprudência do STJ, se o STJ veda a fungibilidade, ele não vai poder falar em ação anulatória e embargos de execução. Está dizendo que é a mesma coisa. Como é que pode ser a mesma coisa para uma situação e para outra não pode ser? E aí eu fecho a porta da jurisdição e digo, perdeu 10 anos discutindo aqui, dane-se que eu entendo que você não pode discutir embargos de execução. Gente, o processo não é forma de conteúdo, ele tem uma finalidade da prestação final. Né? Então, assim, acho que tudo bem que o rito ele deve ser seguido e tal, mas veja, se essa fixação de feita agora, não tem como prejudicar o contribuinte, que chegou primeiramente, né? Não, com certeza. Mas, assim, uma última coisa que eu queria conversar com você. Eu também acho que deveria estar nesse projeto e não está. Quer ver uma outra briga que é uma séria na vida da gente? Honorários. Você queria falar Mas posso uma coisinha antes do honorário? Pode. Porque tem uma coisa... Eu acho que, assim, por justiça, tinha que ter um procurador aqui para falar. Verdade. Os três matando em cima. Não, por isso até eu queria voltar uma coisinha só. Porque tem um decreto, se não me engano, de 1932, que a revogação dele, sendo honesto com vocês, resolvia a minha vida. Já me faria dormir tranquilo. Esse decreto de 32, ele diz que a ação anulatória tem prazo de 5 anos para ser ajuizada. É a 20.910. Esse, para mim, é o ponto mortal. O que a PGFN está falando? E você não entrou com a anulatória de 5 anos. Que está cortando para mim. A Mica deu uma congeladinha. Voltou? Cheguei. Tá vendo? Zé, para mim você também tá meio cortado. Tava ouvindo a sua voz, mas você tava congelado. Acho que agora voltou. Voltou. Eu já troquei, né? Porque eu tava meio esquisita. E eu tinha falado que o decreto que o Zé mencionou é o 20.910.